Esse vídeo vai te ajudar hoje, hein? Hoje é o seu dia de sorte. Talvez você que está passando por uma situação difícil e às vezes você pensa assim, eu tô sozinho nessa situação, ninguém tá olhando para mim, ninguém olha para mim, ninguém quer saber de me ajudar. E enfim, eu acabei ficando sozinho aqui agora. Nem os amigos desaparecem, coisa e tal. Não é assim não, irmão. Não pensa isso não, tá? Não pensa, porque o Senhor, Ele tá com você. Ele tá sempre com você. Não existe nada que possa dizer para você que você está sozinho, a não ser o diabo, para que você desista, para que você deixe de lado tudo aquilo que você tem lutado. Então olha só, é hora de levantar a cabeça e você tomar o rumo, lembrar da direção que Deus te deu. Lembra lá atrás, quando o machado foi perdido, o que eles fizeram? Chamaram o pastor e levaram o pastor. Quando o pastor chegou lá no rio, o machado havia se perdido. A pergunta que ele fez foi o seguinte: aonde foi que caiu? Quer dizer, de onde é que nós podemos recomeçar? Então, eu quero te ajudar hoje aqui, viu, irmão? Eu quero te ajudar. Às vezes, viver uma situação para que você possa fazer, como diz meu pastor, fazer desse limão uma limonada, não é? Então, hoje eu vim fazer uma limonada aqui com você. Esse limão azedo que você está chupando aí pode se transformar numa deliciosa limonada. Você quer ver? Amém? Então, vem comigo agora que nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá certo? Olha só, uma pessoa uma vez escreveu para a Receita Federal, ele escreveu a seguinte carta anônima: prezado senhor, ele escreveu, em anexo encontra-se aí um cheque administrativo de R$150. Eu menti no meu imposto de renda do ano passado e desde então, sabe o que acontece comigo? Eu não consigo nem dormir por causa disso. É assim, meus irmãos. Todos nós queremos nos sentir perdoados pelas coisas erradas que nós fizemos. Agora, a questão é, de onde é que vem esse perdão, né? Como cristão, todos os seus pecados já foram perdoados. Você provavelmente já crê nisso, porque é isso que a Bíblia diz. Mas como você reage, como você responde a essa verdade? Um amigo que costuma dar conselhos a muitos cristãos, fez o seguinte comentário. Ele fez o seguinte comentário: alguns cristãos não creem que realmente pecaram. Olha isso, irmão. E outros não crerem que realmente foram perdoados. Esse é o mal de muito cristão. Então hoje eu gostaria de te ajudar aqui um pouquinho a você ter total compreensão dessa realidade, a realidade do seu pecado, da realidade do seu pecado e também a realidade do perdão de Cristo para a sua vida. Mas para isso é necessário que você entenda uma coisa. Eu faço-te uma pergunta agora. O que é o pecado para você? Um autor aí, Ernest Hemingway, ele disse o seguinte: uma vez ele disse algo que quando algo é imoral, você se sente mal. Mas quando algo é moral, você se sente bem. Então, essa é uma visão popular do pecado. Muitos viveram de acordo a essa visão ditado popular, mas não é uma visão bíblica. O pecado, biblicamente, é a atitude de querer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. O quanto Deus se importa com o pecado? Ele não tolera o pecado. Teus olhos são tão puros, meus irmãos, que não suportam o mal. Não pode tolerar a maldade, né? João capítulo 1, versículo 15 diz que ele é luz e nele não há treva alguma, não é? Então, pode até não parecer tão importante para você. Afinal, Jesus ele já pagou pelos nossos pecados. Por que você deveria se preocupar com o pecado quando Deus te ama e te oferece um plano maravilhoso para a sua vida? Talvez fosse melhor ver os pecados como erro, né? Como meros deslizes cometidos no decorrer da minha vida. Talvez seria melhor eu encarar dessa maneira, né? Mas Deus, ele jamais vê dessa maneira. Por que ele não vê dessa maneira? Por causa de um pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por causa do pecado,
Deus ele enviou o dilúvio sobre os habitantes da terra nos dias de Noé. E ele derramou fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade daquele povo. Então, o pecado manteve também os filhos de Israel lá no deserto por 40 anos. Então, chego à conclusão de que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Porém, para nós, o pecado ele traz uma sensação boa. E é por isso que nós fazemos o que fazemos, como Adão e Eva. Né? E como Adão e Eva, nós pensamos que podemos conhecer o mal e ainda assim não sermos dominados por ele. Mas nós não nos tornamos como Deus. Deus ele sabe da existência do mal. Contudo, não é o mal, ele nem cede a ele. Ao contrário de nós, né? A parte culpada, não é assim? Então veja, meus irmãos, veja isso. Quando nós pecamos, você está escolhendo, né? Naquele momento, viver de modo independente da vontade de Deus. Para entender como o pecado te afeta, nos afeta, vamos dar uma olhadinha aqui na diferença entre um relacionamento com Deus e a comunhão com Deus. O seu relacionamento com Deus e a sua comunhão com Deus começou quando você recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador, João 1, versículo de número 12. Então, começou quando você recebeu Cristo, Colossenses capítulo 2, verso 6, depois você confere lá. Isso é eterno. Pode ser interrompida? Pode ser interrompida? Sim, mas é mantido apenas por Deus. É mantida em partes por você, mas é interrompida por Deus. Nunca. Deus ele nunca muda. Muda quando você peca, quando nós pecamos. Então, o pecado, ele afeta diretamente o relacionamento eterno de Deus com você. Então, o seu relacionamento com Deus fica afetado. E isso foi estabelecido quando você confiou que Cristo pagou pelos seus pecados lá na cruz do Calvário. Cristo morreu por todos os nossos pecados, passados, né? Passados, presentes e futuros. Então, naquele momento, toda a sua vida estava no futuro, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Você foi totalmente perdoado. O seu relacionamento com Deus está seguro ali. Porém, isso é o que acontece mesmo quando você peca. Porém, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus de uma forma a seguinte: a comunhão significa a minha união de momento a momento, enquanto eu estiver aqui no mundo. Então o pecado, ele vai afetar diretamente a minha comunhão com ele, né? E é isso que afeta a capacidade de fazer a vontade dele. Então o pecado me torna indiferente às coisas sobre as quais Cristo quer que você pense e quer que você faça. Então no Salmo 32, versículo 5, nós lemos que enquanto eu escondi os meus pecados, olha o que diz aí, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia, de noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam quando em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu me perdoastes a culpa do meu pecado, né? Então, queridos, é assim que nós devemos responder corretamente ao pecado. Aqui Davi, ele não negou, ele não se deixou ficar preocupado com o pecado, ele confessou. Então, o arrependimento e a confissão de pecado, escuta isso agora, para você gravar isso agora, estou te falando, ouça o que eu estou te dizendo. Confissão significa concordar com Deus, ele já sabe que você pecou. Então, por que não sermos honestos com Deus? Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, confissão significa admitir abertamente, aceitar uma postura de Deus em relação a isso. Confissão não significa implorar a Deus pelo perdão. Cristo já pagou o preço por todos nós, nossos pecados, e o perdão de Deus está automaticamente disponível no momento em que nós confessamos. Então, a razão por que Deus pode disponibilizar esse perdão instantaneamente para você é a morte de Cristo da cruz do Calvário. Não o ardor ou a humildade com que você confessa os seus pecados. Trata-se de concordar com Deus que você estava errado e que não quer continuar cometendo esses pecados. Mas eu ainda me sinto culpado, pastor. Então, olha só, haverá um momento, escuta isso aqui, em que você ainda vai se sentir culpado, mesmo depois de ter confessado os seus pecados, ainda você vai se sentir culpado. De algum modo, parece, espiritualmente, que nós estamos nos castigando por termos cometido um pecado tão terrível. Mas veja bem, achamos que se nós pudermos nos diminuir aos nossos próprios olhos, então Deus, Ele se agradará da nossa humildade. Não é assim que Deus nos vê. Faz parte da confissão agradecer a Deus por Cristo ter pago todos os nossos pecados. E é com base nisso que Deus diz o seguinte: porque eu lhes perdoei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Agradecer envolve fé, porque você está agindo de acordo com a palavra de Deus ao afirmar ser verdade sobre você, e não de acordo com a forma com que você se sente. Punir a si mesmo coloca foco em você e não em Cristo e em o perdão que Cristo liberou para nós. Algumas vezes confundimos tentação com pecado, mas tenha em mente uma coisa, que todos somos tentados, até mesmo Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu às tentações, ele não pecou. Se você estiver se sentindo tentado, pare de se castigar. Você pode escolher não se apegar a esses pensamentos tentadores. Você pode pedir a Deus força para resistir ao pecado. Não se sinta culpado por ser tentado, por até mesmo ter pecado. Um ótimo versículo para você aprender e relembrar quando você estiver enfrentando essa tentação é 1 Coríntios capítulo 10 e no versículo de número 13. Viu? Deus te perdoou completamente por todas as coisas que você fez. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Por que isso? Ele não olha novamente para os seus pecados, para as suas falhas com condenação. E nem você deveria fazer isso. Mas, uma vez, Deus diz o seguinte: seus pecados, iniquidades, não me lembrarei mais. A nuvem de culpa se foi. Aceite agora então o perdão completo de Deus para a tua vida. Por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e também da morte. Então a vida cristã é uma vida de liberdade, tanto de culpa quanto para viver como Deus planejou. O que é essencial é que você trará maior satisfação na sua vida e no processo de crescimento, no processo de crescimento.